12 hábitos tóxicos que simplesmente acabam com a tua autoestima. Nesse canal eu amo falar sobre autoestima porque ela é a base para a gente ter uma vida feliz. Quando a nossa autoestima não é trabalhada, quando ela é deixada de lado, a gente não tem bons resultados na nossa rotina. E eu vou te falar aqui nesse vídeo alguns hábitos que a gente tem, aí eu vou lendo e a gente vai analisando se isso faz sentido para ti. E se isso, como que eu aplico isso na minha vida? Eu atualmente acredito que eu tenho uma autoestima trabalhada. É uma autoestima que eu não deixo a peteca cair, sabe? Eu não deixo sempre que eu tô tendendo a ficar com uma autoestima baixa, eu vou lá e dou um chacoalhão nela. E aí eu separei aqui alguns pontos. O primeiro ponto é o que eu sempre falo aqui no canal. Eu tenho certeza que tu já ouviu falar qualquer vídeo desse que eu tenha feito por aqui. Eu falo sempre sobre isso. Quando a gente começa a se comparar com as outras mulheres ou com as outras pessoas, a partir do momento que tu coloca na tua cabeça que tu se comparou em algum sentido com alguém, eu vou até lembrar aqui de uma vez eu li uma frase que falava assim, a partir do momento que tu te compara, tu já tá perdendo. Porque a gente nunca vai se comparar com alguém pior do que a gente. A gente vai sempre se comparar com alguém que tá vivendo algo melhor. Então, a partir do momento que a gente já se compara, daí, nesse primeiro embate, a gente já sai perdendo, porque obviamente a gente já está se comparando com alguém que já está lá, com alguém que já tem algo, ou com alguém que vive algo que a gente não tem. Ah, Bianca, mas eu não consigo não me comparar. É algo automático, mas é algo que pode deixar de ser automático. E tu tem que ver em quais circunstâncias tu tá se comparando, em que momento, sabe? O que tu tá fazendo que tá gerando essa comparação. E sempre que esse pensamento vier, tu fazer um corte nele. É tentar pensar de um outro ângulo, sabe? Do tipo, eu tenho um nariz que eu não gosto. Aí eu encontro uma pessoa que tem um nariz lindo. Aí eu penso, poxa, que nariz lindo dessa pessoa. O meu é horrível. Aí, enquanto tu tá elogiando o nariz dela, tá ótimo. Mas a partir do momento que fala assim, mas o meu nariz, mais o meu, cancela. A partir do momento daí, cancela, corta o assunto, pensa noutra coisa, porque isso vai levando um abismo atrás de outro abismo, tu vai achando outros defeitos, tu vai buscando feridas que às vezes tu não está bem com aquele defeito teu e aí vai piorando tudo, tu vai achando que todas as coisas boas que tu tem começam a desaparecer e aquele único defeito começa a se prevalecer. Então, é uma coisa que completamente arruína e fere demais a tua autoestima. Evita fazer isso. Outra coisa é se importar com o que os outros pensam e falam ao teu respeito. A gente sempre fala isso, né? Não me importa com o que os outros... Sim, a gente sempre vai se importar porque a gente vive em sociedade e a gente quer ser querida, a gente quer ser amada. Mas lembra que nem Jesus agradou a todos, imagina a gente. Então, assim, o que eu faço quando eu penso assim, em me importar com o que as pessoas fazem ou falam ao meu respeito? Eu procuro entender que aquela pessoa ela faz apenas aquilo que ela consegue fazer e ela não tem total conhecimento ao meu respeito. Então, independente do que ela falar, eu tenho que estar muito certa do que eu sou e das coisas que eu sou capaz de fazer, ou se aquilo é verdade ou não. Não é questão de não ligar, mas até porque quando a gente não liga, dá uma de, não ligo pra nada. É uma pessoa que está tentando encobrir um sentimento de sim, eu ligo, mas eu vou fingir aqui que não ligo. E fingir não é lidar com a situação certa, de uma forma certa e objetiva e que vai acabar com aquele assunto. É assim que eu faço, eu realmente entendo se aquilo faz sentido. Às vezes faz sentido o que a pessoa está te falando. Ou às vezes a pessoa nem te conhece e aí não precisa realmente nem levar muito em consideração porque aquela pessoa está falando uma coisa que não tem nada a ver contigo. E quando aquilo que a pessoa fala te fere, é porque aquilo em ti não está bem trabalhado, aquilo em ti tem algum problema lá.
E tu precisa trabalhar isso. Então é isso que eu penso quando essa questão de não se importar, não é bem isso. As pessoas elas vão pensar o que elas quiserem. Mas quando tu entende quem tu é, os teus defeitos, as tuas qualidades, isso não vai influenciar na tua visão ao teu próprio respeito, sabe? E nem minar a tua autoestima. Que no caso que se tu se importar muito com o que as pessoas falam, ficar sempre se limitando por conta do que as pessoas falam, isso limita quem tu é. E consequentemente vai limitar a tua autoestima. Uma outra coisa que eu nunca faço e tento não fazer nunca, claro que a gente faz de vez em quando, é se autocriticar. Eu, de vez em quando, fico olhando no espelho. Lembra que eu falei das minhas ruguinhas aqui? Eu tava assim, ai meu Deus, eu não aguento mais essas rugas. Aqui, essa linha aqui de expressão que tava muito forte. Toda vez que eu fazia maquiagem, parecia cada vez mais. Mas eu evitava me autocriticar, principalmente na frente das outras pessoas. Porque isso mina a tua autoestima a longo prazo. Porque toda vez que tu olhar no espelho e tu olhar só os teus defeitos, não tem nada que vá fazer com que tu se sinta bem. Porque a pessoa que deveria se olhar e se achar bonita, se achar vibrante e alegre, tá se vendo defeito. Então, se autocriticar e não ser, como é que eu posso dizer, leve consigo mesma, mina a tua autoestima no sentido de tu faz alguma coisa e tu mesma se critica, tu mesma se xinga, se fala mal de si mesma para as outras pessoas, tu tá criando uma imagem para ti a teu respeito e a tua autoestima, ela depende disso, ela depende das coisas que tu fala. Então, é uma coisa que eu não faço na minha vida, ficar me autocriticando. Eu entendo quando eu erro, quando eu faço uma coisa que não é legal, mas ficar me autocriticando, ai, gente, olha aqui o negócio. Mas ficar me criticando, pra quê? Não vai resolver, entendeu? Então, assim, é uma coisa que não funciona bem pra autoestima. Uma outra coisa é não saber dizer não. É saber realmente parar, assim, ó. Eu respiro. Sempre que eu penso em alguma coisa que eu devo ou não fazer, se alguém me chama pra alguma coisa, ou se alguém me pede algum favor, ou se alguém faz alguma coisa, eu nunca agora, né? Antes eu fazia isso. Hoje em dia eu penso assim, primeiro que eu não sou obrigada a responder ninguém de pronto, sabe? Tu não é obrigada. Tu precisa respirar, entender. Isso aqui faz sentido pra mim, eu quero isso. Te dá um tempo, às vezes é empolgação. E às vezes tu faz coisas por empolgação e se arrepende. Então eu procuro pensar um tempinho, dar aí umas 2 horas, 3 horas pra pensar se tu vai realmente dizer sim pra aquela informação ou não. E aí, quando tu pensar, quando tu deixar esse tempo passar, esse tempo de até de adrenalina, de euforia passar, tu vai ver que tu vai fazer uma escolha voltada realmente para o que tu quer. E isso vai te ajudar muito com a tua autoestima. Diferente se tu ficar falando sim e não saber dizer não para ninguém e ficar indo para lugares que não quer ir, ficar tendo contato com pessoas que não quer ter, ficar se martirizando, sabe? Se matando por dentro. Isso mata a tua autoestima. Achar que a vida dos outros é melhor que a tua. Sempre que tu pensar isso, a tua autoestima vai pro lixo, entendeu? Se tu achar, porque primeiro, como eu sempre falo aqui no canal, é uma coisa repetitiva, tudo que tá na internet é uma coisa maquiada, pintada e editada. Então isso não corresponde com a realidade. Se tu ficar achando que todo mundo é melhor que tu, tem que trabalhar o teu valor mesmo, o teu sentimento das coisas que são boas para ti, das coisas que tu faz que são boas, que não necessariamente vai ser igual da outra pessoa, mas que são diferentes. As pessoas elas são diferentes, eu preciso entender isso. Eu entendo isso, que tem coisas que eu sou boa e tem coisas que eu sou ruim. E que tem outras pessoas que são melhores em mim em algumas coisas, mas eu sou melhor do que aquelas pessoas em outras coisas, entendeu? Então, ficar tendo essa comparação de novo não faz bem para ninguém. Outro ponto muito importante é se vitimizar. Pensa numa coisa que não dá certo para tua autoestima, é ficar se vitimizando, se fazendo de coitadinha. Ai, porque eu não tenho isso. Ai, porque eu sou assim, porque eu sou assado. Ah, porque a vida foi muito difícil comigo. Ah, porque eu, enfim, não tive oportunidade. Enfim, a gente sabe que existe toda uma questão por trás. Eu sempre vou falar que autoconhecimento, ele é uma coisa
tão ampla que até hoje eu não consigo entender 100% a minha vida e o que eu passei. Eu sei que tu também deve passar por isso. Só que não dá pra gente vitimizar colocando a culpa nas outras pessoas. Ah, porque o meu pai me deixou. Ah, porque a minha mãe nunca me incentivou. Ah, porque não sei o quê. Todo mundo, eu sempre falo, todo mundo tem uma história triste. Todo mundo tem alguma coisa que aconteceu que não foi legal. Mas isso não pode te limitar e nem estragar a tua autoestima, porque se tu ficar sempre se vitimizando, a tua autoestima vai sempre ficar ali naquela meiuca, esperando com que tu tome posição, com que tu tome, sabe, passos para a tua vida melhorar. Então, isso com certeza é um dos pontos que tu não pode ficar fazendo. Nem ficar choramingando sobre as coisas que passaram, para fulano, para ciclano, porque isso não vai resolver. Na verdade, o que resolve é a gente mudar a nossa energia, mudar aquilo que precisa ser mudado, fazer outras coisas, sabe? Outro ponto aqui que eu coloquei também é não se cuidar. Eu até tô colocando mais vídeos aqui no canal sobre isso, porque eu também estava praticamente focada só em treinar e tinha esquecido do meu rosto, que o meu rosto tem uma pele que ele precisa ser cuidado, que agora eu tô cuidando, ó, tá bem diferente. Tô ingerindo mais água, minha água tá até aqui segurando o meu celular que eu tô gravando, porque tem pontos que a gente precisa melhorar no nosso autocuidado, é aprender a se cuidar, tanto emocionalmente, estudar, ler, entender como foi a tua história, por que que tu age desse jeito, por que que tu sente medo de algumas coisas, sabe? Assim, tem coisas que a gente precisa ir mais a fundo, tem coisas que a gente é melhor deixar lá do jeito que tá, mas tem coisas que é importante a gente ir a fundo. E aí eu percebo que depois de eu ter tido todo esse trabalho mesmo mais interno, nada também pode excluir o trabalho externo. A mulher tem que se cuidar também de fora para dentro e de dentro para fora. Então, eu estou cuidando da minha pele, eu cuido do meu corpo, treinando, tenho que cuidar da minha alimentação. Eu não posso simplesmente me largar 100%. Eu fico ali sempre assim: será que eu como mais isso? Se eu comi um dia muita coisa, muita besteira, no outro dia eu já tenho que dar uma recuada, tenho que tomar um pouquinho mais de água, porque eu tenho mais noção do meu corpo, da minha biologia. E eu não posso ficar agindo que nem uma adolescente, achando que o meu corpo, o meu metabolismo vai ser sempre o mesmo. Eu preciso cuidar do meu corpo de dentro para fora e de fora para dentro para eu ter bons resultados. Para a minha aparência, para minha sensação, como é que eu falo? Para minha disposição realmente fortalecer a minha autoestima. Senão eu vou querer uma autoestima baseada em quê? Não vou ter. A próxima é se tu duvida muito da tua capacidade de fazer as coisas. É muito normal a gente ter esse tipo de pensamento se a gente não teve um fortalecimento mesmo da nossa, de elogios, de pessoas como é que fala? Te instigando, te motivando, pai, mãe, tal. Se tu não teve isso, provavelmente tu tem esse medo de fazer coisas, sabe? Eu, graças a Deus, não tive isso. Eu não sei, assim, eu sempre tive muito apoio dos meus pais, eles sempre foram muito incentivadores e eu sempre fui muito doida, entendeu? De ir assim, de meter a cara, de fazer, não saber se ia dar certo, mas dava certo. E se não desse certo, já aquilo fortalecia a minha autoconfiança. Então aquilo gerava mais sensação de capacidade. Então, duvidar da tua capacidade está muito ligado a se tu dar passos, mesmo com medo. Então, assim, eu dou passos mesmo com medo, muito medo. Tem coisa que eu faço assim, gente, como é que eu fiz isso? Porque eu tava com medo e eu fiz. E dá mais certo do que errado. Eu acho que eu quero mais me arrepender de ter feito do que de não ter feito, sabe? E por último, pensar negativo. Pensa numa coisa que não faz bem pra gente, é pensar negativo, é alimentar pensamentos negativos a nosso respeito, alimentar pensamentos negativos a respeito da vida. Então, fortalecer isso sempre com coisas boas, vendo coisas boas. Eu sempre falo aqui, vendo coisas boas, assistindo, lendo, acessando, sabe, falando coisas boas e parando de reclamar, parando de falar mal dos outros, parando, sabe, dessas coisas quando que a gente pensa que é sobre o outro, mas na verdade é sobre tu mesma, sobre ti mesma, tá?
Então é isso meu vídeo de hoje, espero que tu tenha gostado. Coloca aqui abaixo qual tipo de comportamento tu tem tido que pode estar piorando a tua autoestima e a gente tenta melhorar aqui, eu e tu, tá bom? Não esquece de se inscrever, de curtir e compartilhar. Um beijo.